Coríntios 15. Eu quero agradecer vocês, né, porque nós podemos estar na casa de vocês, apesar de tudo isso, pela internet nós conseguimos estar próximos, estarmos um na casa dos outros, né? E é importante porque é um momento onde há, mais do que nunca, né, o desejo dessa unidade, o desejo de sentir um abraço, mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos conforta, ele nos consola, ele nos faz entender este momento, amém? 1 Coríntios, amém, amados? Capítulo 15, versos 3 e 4, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém, queridos? Eu acho um texto tremendo, um texto relevante, que nos lembra, amados, o momento que o Senhor se entregou, né? A palavra é muito clara, ninguém pegou Jesus de surpresa. Ele se entregou. E ele diz que, amados, a palavra que diz que, segundo as Escrituras, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu pelos nossos pecados, tá certo? Nós estávamos perdidos, né? Mas por conta do sangue de Cristo, amados, nós nos tornamos justificados pelo sacrifício. E nós damos graças ao Senhor por essa palavra, nós damos graças ao Senhor por essa escritura, amados. Nós somos gratos ao Senhor pelo sacrifício, pelo momento que nós temos aqui de poder nos lembrar de todo esse sacrifício, sabendo que tudo isso foi por amor, porque Ele nos amou primeiro. Nós santificamos ao Senhor para esse tempo, crendo que o Teu Espírito revela a nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor morreu, queridos. E a morte é a falta do sangue. Que coisa interessante, nós celebramos com sangue. E morte é falta de sangue. E não se pode falar, amados, em remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Não se pode falar em remissão, e ele morreu para remir o seu pecado e o meu pecado. Quando nós aí andamos pelas Escrituras e nós vamos lá em 1 Pedro, hoje nós vamos olhar alguns textos, eu gostaria que você fosse comigo para lá, 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, diz assim, aleluia. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, mas como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Por tradição, recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É isso que a palavra do Senhor diz, amados. Deus se fez carne, para que nessa carne tivesse sangue e para que esse sangue fosse derramado em nosso favor. Esse texto nos diz também, amado, que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Esse sangue que nos resgatou da nossa antiga maneira de viver. Olha que coisa tremenda, amados. Nós tínhamos uma maneira de viver. Mas o resgate, o sacrifício de Cristo nos levou para uma outra forma, nos levou para uma outra maneira, uma outra condição de vida. Por isso que nós celebramos a morte, porque através dela, amados, queridos, ele nos resgatou, e ele resgatou o escrito de dívida que tinha contra a humanidade, contra mim, contra você. Todas as nossas dívidas, tudo aquilo que tinha, amados, sobre nós, o Senhor, na cruz do Calvário, resolveu. Então, não existe mais peso sobre as nossas vidas, aleluia. Aleluia. Hoje nós caminhamos livres, porque Ele resgatou todo o nosso débito, amados. Esse derramamento de sangue nos coloca numa posição diferenciada. Aleluia. Oh, Ramanache. Esse derramamento de sangue, amado, nos coloca na posição de dignos. Dignos de poder estar na presença de Deus. Esse derramamento, amados, nos leva a usufruir
dos benefícios da cruz. Sim, queridos, esse sacrifício nos trouxe benefícios. Nós fomos reconciliados com Deus. Porque o pecado havia feito aí uma divisão, havia nos separado de Deus. E o sacrifício da cruz nos aproximou de Deus. Nos reconciliou. E nós estamos remidos de todo o pecado. Hoje, você, amado, presta bastante atenção nisso. Hoje nós somos mediadores da reconciliação do homem com Deus. Nós, hoje, estamos caminhando junto com o Senhor nesse processo de reconciliação. Aleluia! Nós não somos mais limitados a um contato com o Senhor, a um contato espiritual, amados. Não. Antes, queridos, desse sacrifício, havia uma limitação, havia uma separação nossa com o Pai. E o Senhor nos criou para relacionamentos. Ele criou a mim, Ele criou a você para caminharmos juntos com Ele, para estarmos juntos, nos relacionando todos os dias. Um relacionamento que foi desprezado pelo homem. Sabe, queridos, o homem se colocou numa posição de, sabe, por uma atitude, por um desejo, por uma inclinação da alma, desprezando esse relacionamento. Mas o derramamento do sangue nos deu livre acesso à presença de Deus por um novo e vivo caminho, amados. Nós podemos ter acesso a essa presença, aleluia. Aleluia. O sangue nos tornou livre. Aleluia. Aleluia, amados. Nós não somos mais limitados. Hoje nós temos contato. Acabou toda a limitação que nós tínhamos, sabe, de acesso ao Pai. Isso foi feito, queridos, porque Deus é um Deus de restauração. Nós, neste ano de 2021, estamos, amados, caminhando nessa mesma vibe. Nós estamos caminhando no ano da restauração. E Deus, Ele é um Deus de restauração. Sabe, Ele enviou o Filho, amados, para restaurar relacionamentos. Sabe, relacionamentos de pai com filho, de marido e esposa, irmãos com irmãs. Sabe, amado, Ele veio para restaurar esse relacionamento nosso de família. Aleluia. Aleluia, nós não podemos desprezar isso, amado. Hoje é um dia, eu até compartilhei com o pessoal da intercessão para que estivessem mesmo intercedendo por mim, amados, porque eu sou ávida por relacionamentos, eu sou ávida por estar em comunhão, por estar com os meus irmãos. E quando eu me lembro de todo esse sacrifício, amados, e daquilo que o Senhor conquistou para mim, para você, para estarmos juntos, aleluia, é algo que nós não podemos desprezar, amados, o nosso tempo com o Senhor e o nosso tempo como família de Deus. Nós vamos falar sobre isso ainda hoje aqui, porque eu não tenho pressa hoje para ministrar, amados. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, nós vamos falar. Aleluia. Eu queria que você fosse comigo lá para Êxodo 12, onde nós vemos na palavra a instituição da Páscoa. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura aqui de 1 a 13. Aleluia. Que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: Às 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa. Presta atenção, amados. O texto aqui falou sobre cordeiro, falou sobre família, tá? Se a família for pequena, tome um com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano,
o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E aquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia, aleluia. 3 palavrinhas se destacam aí, amados, nesse texto que nós lemos. Um texto tão rico que nos mostra a passagem, né? Nos fala a respeito da Páscoa. A primeira palavra, amado, de destaque para nós é o cordeiro. Depois nós temos uma palavra que também me chamou muito a atenção, que é família. E depois nós temos uma palavra que também é significativa, eu acho que ela movimenta para nós a Páscoa, que é o sangue. Então, amados, quando nós falamos ali sobre o cordeiro, nós entendemos que deveria ser um cordeiro sem defeito e macho de 1 ano, isso diz no verso 5. Porque com 1 ano, um cordeiro já está adulto. Sabe? É um símbolo, né? Simboliza Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nós vemos isso lá em João, capítulo 1, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E começou o ministério, amados, dele já nessa fase adulta. O cordeiro precisava ter 1 ano, que era um cordeiro adulto, e o ministério do Senhor começou na fase adulta, aos 30 anos, que é quando o povo hebreu entendia que se alcançava uma maturidade, uma plenitude, né, física, falando realmente de estatura. E, queridos, Cristo estava naquela condição sem pecado. E aí, quando a gente vai lá para 1 Pedro, amados, nós vemos exatamente isso. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago simplesmente com ouro e prata, porque ouro e prata perde valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Então, quando foi instituída a Páscoa, já se prefigurava a presença de Cristo, já se observava ali, amados, através de Êxodo, já pronunciava um cordeiro, né, já na fase adulta, sem mancha. Cristo, aos 30 anos, sem pecado. Aí, quando nós vamos prosseguindo aí, amado, no verso 3 e 4, nós vemos claramente que, sabe, aleluia, falando sobre família. Falai à congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, para que tome cada um para si um cordeiro, segundo a casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Então, nós vemos aqui, sabe, o Senhor instituindo algo chamado relacionamento. Páscoa, um momento de estarmos em família e entendermos, amado, que não é só a família núcleo. Ele diz exatamente isso. Se você entender que é pequena a sua família, você pode trazer outros. A Páscoa, ela deve ser celebrada em família. Aleluia. Sabe, ali em Êxodo, a gente já vê, amado, o Senhor trabalhando conosco sobre comunidade, e não, amados, um povo isolado, solitário, vazio. Sabe, quando a gente vê aqui família, amados, trata-se de um símbolo da igreja, da família de Deus.
Amados, é essa família, a família que engloba, a família de Cristo, que comunga junto. Sabe, amados, o Senhor nos salvou para vivermos em comunhão, na comunhão da igreja. Aleluia. Eu tenho um livro que fala, amados, fortemente sobre a aliança de sangue, a aliança que foi estabelecida para que nós vivêssemos como uma família genuína cristã. E não há, amado, aleluia, uma vida cristã, assim, em unidade, homogênea mesmo, sem comunhão com a família de Deus, chamado igreja. Porque igreja não é estrutura, igreja é essa unidade, é essa comunhão que nós vivemos. Nós vemos aqui em Êxodo, amado, a Páscoa, passar, é uma palavra grega, né, que diz passagem, passando para o outro lado. Então, as pessoas precisavam comer preparadas para passar, preparadas para uma viagem. Aleluia. Aleluia. O verso 11 fala isso. Comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Apressadamente, porque havia uma passagem, uma viagem a ser feita. Mas nós aqui somos peregrinos. E a igreja compreende isso. A igreja compreende que ela é peregrina. Existe uma pátria melhor, amados. Existe um lugar melhor, um lugar maior para mim e para você. Aleluia. Lá em Hebreus, no capítulo 11, abre aí, amados. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és um Deus tremendo, um Deus bom que fala conosco. Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Verso 14, 16. Na versão transformadora diz assim. Aleluia, na versão transformadora. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, voltado para o Egito, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial, uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. A Páscoa judaica, amados, lembrava aos judeus que eles foram estrangeiros no Egito e que Deus lhes dera uma terra. Nós sabemos, amados, que somos peregrinos neste mundo e que Deus nos deu uma pátria celestial. Aleluia. Aleluia. Esse livro, amados, Derramamento de Sangue, ele fala exatamente isto. Aliança de sangue. Fala sobre o sangue, que nós vimos destacado no texto que nós lemos em Êxodo. Um sangue que foi derramado e aspergido nas portas das casas dos judeus, mas que mostrava que eles estavam cobertos, a porta, né? A passagem, eles estavam cobertos, nós somos cobertos por esse sangue. Mas o texto diz que Deus passaria por cima dessas casas e não julgaria. Não haveria juízo sobre essas casas. Da mesma maneira, nós que estamos cobertos pelo sangue de Cristo, porque quem crê no sacrifício da cruz, aleluia, pelos nossos pecados está coberto, aleluia. Nós estamos cobertos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia.
Verso 17, amados, de João 3, diz exatamente assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, não para condenação. Para que nós fôssemos salvos. Então, amados, Cristo morreu pelo meu pecado. Ele morreu pelo seu pecado. Como um cordeiro que morreu para os israelitas. Aleluia. Para que eles tivessem a liberdade de sair do Egito e passar para a terra prometida. Uma passagem. Mas Cristo ressuscitou. Esta é a grande diferença. Por isso que vale a pena crer nele e viver, amado, em novidade de vida, na comunhão com a igreja, na comunhão com os nossos irmãos. Isso faz toda a diferença, amados. Toda a diferença. Sabe? O cordeiro, a família e o sangue que Êxodo fala, amados. Sabe? É uma representatividade daquilo que nós vivemos hoje. Aleluia. Eu estou finalizando, amados, que eu quero muito que nós possamos estar aí em família, unidos, para ceiarmos hoje, uma ceia especial, amados. Eu não sei você, mas eu anseio por esse dia. Sempre, todo ano, eu anseio por esse dia. Olha que eu amo festas, amado. Eu celebro Natal, eu celebro virada de ano, aniversário meu, aniversário dos meus irmãos, mas a Páscoa é algo muito significativo para mim. Aleluia. Abre comigo em Lucas, amados. Lucas, capítulo 22. Aleluia. Verso 14. Aleluia. 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 Bota uma ênfase no 3,17 também aí, pastora Natália. João 3,17. Aleluia. Lucas 22, capítulo 14. Nós vamos ler aqui, amados. Diz exatamente esse verso 14. É chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Chegou o momento, e o Senhor se pôs à mesa com os apóstolos e disse... Presta bastante atenção, amados, que eu estou trazendo para vocês, queridos. Foi algo que, há muitos anos atrás, eu fui ministrada. Eu achei ali, amados, um caderninho, sabe, cheio de anotações, muito antigo, de uma época em que nós congregávamos numa igreja onde meu marido nasceu. Eu vi uma mensagem de um pastor muito amado nosso, hoje ele já tem idade avançada, o pastor Josias, e a celebração da Páscoa. Isso mexeu muito comigo. Eu quero transmitir isso para vocês, amados, porque falou muito ao meu coração. Naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu me veio de uma forma bem diferenciada, recebe isso. Olha o que o Senhor disse. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Presta atenção. Ele disse que desejou estar com os apóstolos e que ele realmente ansiava para estar com eles naquela Páscoa. Então, amados, uma observação que tinha nesse meu caderninho diz exatamente isso, que Jesus já havia estado em outras Páscoas com os seus apóstolos, porque ele caminhou com eles por 3 anos. Então, no mínimo 2 Páscoas anteriores eles já haviam estado, ele era judeu, então ele celebrava a Páscoa. E aí, continuando o texto, ele diz, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Eles não comeriam mais com ele a Páscoa. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai e reparti, disse, repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim.
Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Algumas versões diz Nova Aliança, no meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Aleluia. Mas eu quero fazer uma ênfase com vocês em algo aqui nesse texto. Quando ele diz, desejei muito comer convosco esta Páscoa, né, mas é porque havia algo de diferente naquela Páscoa. Havia um desejo no coração do Senhor de celebrar com eles aquela Páscoa. E ele diz que aquilo não aconteceria novamente até que viesse o reino, até que o reino de Deus fosse estabelecido. E aí o texto diz, amado, que tomou o pão. Quando nós lemos lá em Êxodo, diz lá em Êxodo que era para tomar um cordeiro. Mas ali, amados, ele tomou o pão. Não era mais o cordeiro como nas Páscoas anteriores. Você consegue entender, amados? Ele já falava a respeito do corpo dele, que iria para um sacrifício. Aleluia. Muito forte para mim esse texto, amados. Ele tomou o pão e não o cordeiro. Aleluia. Algo de diferente acontecia ali, amados. Vocês conseguem entender a importância, o significado de tudo isso? Dessa Páscoa que nós estamos vivendo é algo que o Senhor já havia anunciado para eles que aconteceria. Nós, reunidos, celebrando o sacrifício. Amados, o derramamento do sangue, né, que é representado ali pelo vinho, pelo suco de uva que nós tomamos, e, amados, o pão que é cortado, que representa um corpo que foi dilacerado, um corpo que ficou desfigurado, amados. Um corpo que ficou irreconhecido. O rosto do Senhor, amados, ele ficou irreconhecível. Mas ele ficou irreconhecível para que eu e você pudesse ser reconhecido por Deus. E vistos por Deus sem pecado. Aleluia. Aleluia. Quando nós lemos lá em João 29, amados, versículo 11 ao 16, diz assim, João, capítulo 29, abre comigo lá, nós estamos ali em Lucas, um pouquinho para frente. Capítulo 29, aleluia. Capítulo 19, amados. Aleluia. Aleluia. Deixa eu achar aqui, amados. Deixa eu encontrar aqui que eu marquei o versículo errado, amados. Está escrito João, capítulo 20. João, capítulo 20, desculpe aí. João, capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 11, que diz assim. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estava chorando. Abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia quem era Jesus. Ela não sabia quem era Jesus. E disse-lhe Jesus, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando, era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu levaste, dize-me onde pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Rabone, que quer dizer mestre. Então, nesse texto aqui, amados, nós vemos que Maria olhou para trás e viu Jesus. Mas ele estava tão desfigurado, tão irreconhecível, que ela não identificou que era Jesus. Somente quando ele disse Maria,
que ela reconheceu a voz. Então, mas você consegue entender ele já ali com seus discípulos sentado, sabendo por tudo o que iria passar e tomado por um amor, amado, incondicional, caminhou para a cruz. Aleluia. Por isso que nós, amados, celebramos, e a verdadeira Páscoa é a celebração de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Cristo é a verdadeira Páscoa. Ele morreu numa semana de Páscoa, porque ele celebrava a Páscoa, era um costume judaico. Encerrando assim, amados, um trato de Deus com Israel. Fazendo surgir um outro povo, vocês, um outro povo, a igreja. Amados, não tem como não ficar tocado quando nós nos lembramos disso, de que ele, amados, foi ali para um sacrifício e ali nasceu a igreja, nós. Nós celebramos a morte porque ele ressuscitou. Aleluia. E quem é que somos, amado? Quem é que sou eu? Quem é você depois de todo esse sacrifício, queridos? Quem somos nós, povo de Deus? Lá em 2 Coríntios, amado, aleluia, nós vemos isso quando estudamos ali no NFC, amado. 2 Coríntios 5,17. Quando alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, amado, não somos mais os mesmos. Inicia para mim, para você, uma nova vida. Porque Jesus Cristo, amado, ele nos substituiu naquela cruz. Aleluia. Eu e você, amados, somos essa nova pessoa transformada de dentro para fora por conta desse sacrifício. Aleluia. Por conta desse sacrifício, amado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico por ricos, nós temos uma herança em Cristo. Esse sou eu e você, amados. Quem somos nós? Uma nova criatura. Ricos. Nós temos uma herança. Aleluia. Isaías 53, no verso 5, nos diz, amado, que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por conta das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz está com ele, e pelas pisaduras, pelas feridas de Cristo, nós somos sarados. Então, ele se feriu, amados, para que eu e você fôssemos curados, para que nós andássemos em cura divina. Então, quem somos nós? Nova criatura? Ricos, porque ele se fez pobre? Nós somos curados, porque ele se feriu no meu lugar, no seu lugar. Ele carregou em nosso lugar, para que nós não precisássemos carregar todo aquele peso. Aleluia! Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser justiça de Deus. Eu e você somos justiça de Deus. Aleluia, nós temos que celebrar, amados. Ele conquistou tudo isso para nós, tudo isso para mim, tudo isso para você. Aleluia. E nesse momento, amados, aleluia, nós nos lembramos através da ceia do Senhor, uma ceia, amados, que prefigura ali, amados, o Cordeiro, um Cordeiro vivo, Jesus
Cristo sem mácula, já adulto, amado, indo para a cruz. Aleluia. Porque quando nós vemos lá em Lucas, amados, o texto dizendo, tomando o pão, mas ele tomou o pão, Lucas 22, 20, ele tomou o pão e, havendo dado graças, partiu o pão, partiu o pão. Ele, o cordeiro, o pão da vida. Quando nós vemos, a gente não vê o cordeiro. Ele era o cordeiro. Aleluia. Aleluia. Eu queria que agora, amados, você que já preparou os elementos da ceia, que entendeu que é um momento de estarmos em família e que apesar de estarmos distantes, de não estarmos reunidos como igreja, nós estamos aqui reunidos, sim, como um corpo, no momento, amado, de ceiarmos. Tome os elementos da ceia na sua mão, amados. Aleluia. Aleluia. Vamos celebrar juntos. Aleluia. Aleluia. Lá em Lucas, amados. Aleluia. No capítulo 24, de 46 a 48, diz assim: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Sabe, mas nós estamos fazendo devocional em Mateus. E ontem, né, quando eu meditava ali, via João Batista, ali cheio de ousadia, de uma forma diferenciada de vestir, uma forma diferenciada de comer, sabe? Anunciando a volta de Cristo, preparando o caminho, clamando pelo arrependimento, amados. Esse texto fala a respeito disso. Em seu nome seria pregado o arrependimento. No terceiro dia, o próprio Deus se fez homem. No terceiro dia, mudou a minha história, mudou a sua história para sempre, amado. Aleluia! Aleluia! Que você possa abrir o seu coração para o perdão, aleluia! E que você possa estar atento às Escrituras, amados. Em 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo fala acerca de estarem à frente, comendo antes uns dos outros, sabe, amados? Ele já falava para que nós pudéssemos estar ali levando em conta o nosso irmão, para que nós pudéssemos estar em unidade, juntos, um com o outro, ceando em comunhão, amados. A comunhão vai muito longe, amados. Sabe, desse arrependimento genuíno, da liberação de perdão para os nossos irmãos que não estão ali em contato conosco. Para mim, esta é a verdadeira Páscoa, amados. Páscoa é perdão, é perdão. O Senhor nos perdoou ali através de um ato, amados. O Senhor estabeleceu uma aliança conosco. E o segredo, amado, do Senhor é com aqueles que o temem e aqueles que entendem essa aliança. Páscoa é uma aliança, amados. Aleluia. Levante aí, amados, o seu pão, o seu vinho, amados, o seu suco representando aí. Faça isso em família, amado. Sabe que nós estamos em família, nós somos a família de Deus. E quando você olhar, amados, para esse pão, que você se lembre de um sacrifício perfeito, um sacrifício naquela cruz que tornou o Senhor irreconhecível. E que você não se esqueça, amado, que por conta disso nós ficamos reconhecidos diante do Pai. Valorize, amado, esse sacrifício.
Valoriza, amado, tudo aquilo que o Senhor fez na cruz, trazendo cura para a minha vida, cura para a sua vida, cura física, cura emocional, amado. Sabe, um momento onde família nós podemos nos ajudar uns aos outros, neste momento que nós estamos vivendo somente em família. E pode comer o pão, amado. Aleluia. E quando você levanta o cálice, queridos, você possa se lembrar, amados, que esse derramamento de sangue remiu todo o seu pecado, remiu todo o meu pecado. Esse derramamento de sangue, amado, estabeleceu um relacionamento novo, nosso com o Pai. Algo que Ele ansiava, amados. Que você hoje possa ansiar por esse relacionamento, por o tempo que você pode estar com o Senhor, pelo relacionamento que você tem aí com a sua família nuclear, pelo relacionamento que você tem, amados, com a família de Deus. Um sangue que foi derramado para restaurar relacionamentos. Pode tomar o cálice. Aleluia. Aleluia. Aleluia, amados. Eu quero encerrar dizendo para vocês que Páscoa é uma aliança. E o Senhor, amado, Ele nos fez conhecer esta aliança. Páscoa é ser perdoado, amados. Deus é um Deus de aliança. E essa aliança tornou a mim e tornou você livre. Livre de dores, livre do pecado, livre da pobreza, livre, amados. Aleluia, obrigado, Senhor. Graças nós te damos pelo privilégio de sentarmos à mesa com o Senhor, Pai. Oh, Deus, ansiando pelo dia que estaremos todos reunidos num banquete, Pai amado, juntamente com o Senhor. Nós ansiamos por esse dia, Pai. E que nós cada vez mais possamos, amados, Pai amado, sermos revestidos de ousadia para continuar, Pai amado. Ah, Deus, como aquela voz que clamava no deserto, sendo uma voz que clama hoje, Pai, e declara e pede pelo arrependimento, Senhor, um arrependimento genuíno, que gera transformação dentro de nós, ó Pai. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus. Muito obrigado, Deus, porque hoje fazemos parte da família de Deus. Nós te damos graças, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Seja abençoado, amados, na prática dessa palavra. Que você possa, a cada dia, sabe, refletir